Boa noite, minha gente. Eu estava ali pensando na música, né? Aquela que fala que é atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Será que a gente já morreu? Falei, será que esse povo que está aqui é porque morreu? Apesar de eu não concordar com a música, né? Porque vai todo mundo atrás do trio elétrico. Quem não morreu também, eu não concordo com a música. Mas lembrei dela. Mas a gente não foi, aí a lógica ficou, né? Mas é isso aí, dia de falar de evolução, aula 4, né? Vocês já passaram aí pelos temas, o que é o espiritismo, Deus, espíritos, e hoje a gente vai falar de evolução. A evolução que é um princípio básico, né, do espiritismo, e que está na base de tudo na vida, porque tudo evolui, tudo, né? E aí a gente vai hoje falar um pouco, né, de como isso acontece e qual é a visão do espiritismo sobre esse processo evolutivo do espírito, né, e da própria matéria de que o espírito se utiliza nesse processo de evolução. Então a gente vai falar, né, sobre de uma forma geral como o espiritismo entende esse processo evolutivo, quais essas teorias da ciência, né, que casam com o que a gente entende nessa proposta de evolução, porque sim, tem uma união aí desse conhecimento, entendendo que ela é esse que liga, né, esse processo de evolução. Vamos falar sobre os elementos gerais do universo, como a gente define, né, alguns elementos, o que forma o universo, o que o espírito, né, tem a ver com esse universo, como é essa relação do espiritual e do material, que a gente às vezes tem ao longo da história. A gente percebe que o homem foi tateando, né, essa busca de si mesmo o tempo inteiro. Se a gente lê lá nas primeiras ideias filosóficas, é o homem buscando entender essa origem, né? Esse processo de origem. E olhando para fora, né? Olhando para a natureza, para os processos externos, para o próprio universo e sua construção, né? E sua forma de ligação, né? Mais voltado para fora. E olhar para dentro é algo muito mais recente, considerando que o universo se criou há quase, né, 14 bilhões de anos. O homem é um bebê nesse processo de formação, o ser humano. E esse processo de olhar para dentro e entender esse processo enquanto espírito é mais bebê ainda, né? É bem novo, é uma busca bem nova. E entender que a evolução ela é um olhar para o passado e um olhar para o futuro, porque a gente vai se entendendo fruto desse processo de evolução, né? Nós viemos desse processo, hoje somos aqui seres que estamos, né, nesse presente, frutos de um processo imenso evolutivo, mas também estamos diante desse processo à frente, né? Esse futuro. Então, é importante a gente pensar a evolução nesses dois aspectos. Como eu me constituí, né? Como nós, enquanto seres humanos, nos constituímos, porque entender esse processo evolutivo, de como houve essa constituição, faz a gente perceber o que é, né? Porque a gente tem duas perguntas sobre nós. Que somos e quem somos. Então, que é o espírito? É a gente entender qual é a constituição de ser humano que a gente entende. Vocês viram na aula Espíritos, né? Como se constitui o ser humano, essa natureza tríplice, que é espírito, perispírito, que é onde fica a mente, e corpo físico. E quem somos? Porque aí esse entra o eu, a singularidade que é cada um de nós, que somos cada um de nós. Então, falar de evolução é abrir assim um leque de muitas e muitas reflexões sobre essa constituição do que somos hoje, como isso se deu, e como nós nos comportamos, como nós vivemos, fomos, aprendemos, adquirimos em todas essas experiências. Então, tem um aprendizado aí que é comum a todos e que é singular a todos, porque cada um viveu o seu processo e hoje tem a sua identidade, né, enquanto ser humano. E esse olhar para o futuro também, porque ele também vai variar de acordo com o que a gente enxerga
do que é esse futuro, né? Do que é ser evoluído, do que é esse processo de evolução. Então, a gente hoje vai falar, né? Já dei uma adiantada para não atrasar, porque os slides não estavam projetados, mas é isso, demonstrar de forma clara como se processa a evolução espiritual, esses elementos gerais do universo, a teoria evolucionista, né, como algumas teorias se aplicam ao processo de evolução e à reencarnação, e explicar esse encadeamento dos diversos reinos da natureza. Mas, assim, como que vocês entendem, o que você entende por evolução? Quem gostaria de falar um pouquinho do que leu, do que imagina, do que sente, do que se percebe, o que vem na mente de vocês quando vocês falam evolução? Que evolução é amplitude de conhecimento. Amplitude de conhecimento. Alguém mais? É caminhar sempre para frente e para o alto. É caminhar. Frente, alto. Tem os baixos, né? Mas a meta é o alto. A ideia que me vem é uma busca por um aprimoramento, né? Moral, emocional, mental, espiritual, de toda ordem. É uma busca de se melhorar, né? Sempre. Busca de se melhorar. Muito bacana. Tem mais? Eu sou complemento dos colegas ali, dizendo que o conhecimento é ótimo, mas a gente precisa incorporar, a gente precisa ter o conhecimento, a gente precisa ter o conhecimento, mas colocar em prática e adquirir essas qualidades. Exatamente. Conhecimento por si só é só uma crença, né? É só um eu acredito, né? Começa a secar a garganta. Então, alguém mais gostaria de falar a sua impressão sobre a evolução? Aqui, Lua. Pode ir primeiro, eu dou aqui o meu. Além de tudo que foi falado, uma busca pelo autoconhecimento. Busca pelo autoconhecimento. Eu entendo que evoluir é você entrar em contato com você mesmo, olhar o seu lado B, ver o que seu lado B lhe proporciona, como é que você responde ao que seu lado B diz, e caminhar, evoluir, prosseguir, mas sabendo que tem desafios. Isso aí. Gostei muito de todas as falas, porque assim é muito importante a gente entender a ideia de evolução e desmistificar a ideia que a gente tem de evolução, de perfeição, de anjos com asas voando, né? Deuses e puros, perfeitos. Porque evoluir é isso que vocês falaram, é o processo, né? E sair dessa ideia de que a gente está na busca de uma perfeição faz a gente ser apropriar desse processo evolutivo. Porque sexta-feira eu estava fazendo uma aula na ULI do Canadá e a menina me disse assim, vocês falam de designação pessoal, esses temas todos, como se tudo isso fosse fácil. Aí eu disse, não, fácil não é, né? Mas é possível. E quando a gente entende que é possível, porque a gente entra no processo, porque é a gente que dá esses passos, porque é a gente que faz isso olhando para a gente, né? Não é aprendendo coisas do externo, mas do interno, isso vai se aproximando. E, na medida que isso vai se aproximando, a gente vai sentindo esse processo de evolução acontecendo na gente, com a gente, né? E aí é como se fosse assim, né? Entendi. E aí o conhecimento também vai fazendo isso, porque a gente aprende, acredita, né? Depois a gente fala assim, olha isso acontecendo, olha como é sentir isso, viver isso, né? Então, assim, é muito importante a gente pensar a evolução nesse sentido de busca de aprender mais, de ser melhor, né? Mas melhor que o quê? O que quem? Que eu mesma, né? Ontem. E fazendo esse processo acontecer, né? Então, a gente vai passar agora por um caminho, né? Falando de evolução e de origem, a gente tem que voltar um pouquinho, né? Nesse passado para a gente entender
E é como também, quando a gente olha, a gente começa a perceber o quanto se a gente olhar para... Está piscando, né? O quanto, se a gente olhar para esse conhecimento, a gente enxerga o quê? Evolução. Se a gente olhar para a filosofia, a gente enxerga evolução. Se a gente olhar para a ciência, a gente enxerga o quê? Evolução, né? Se olhar para o ser humano, para tudo que fomos, já vivemos, já experienciamos, somos o quê? A gente vê o quê? Evolução, né? Porque, por mais que ainda a gente esteja numa sociedade, vivendo ainda várias questões diferentes do que a gente entende como uma sociedade mais equilibrada e tudo mais, mas é uma evolução. A gente enxerga, assim, essa evolução. Então, Robson Pinheiro, ele diz que a origem do universo ainda é um mistério, dos mais intrigantes a desafiar a inteligência do homem. Desvendar a origem do universo seria conhecer o pensamento de Deus, né? E aí a gente está falando de alguns pontos do Espiritismo. O primeiro é de Deus como Criador, e do quanto vários estudos, né? E eu tenho alguns exemplos interessantes na minha vida. Eu tenho um amigo que ele estuda física quântica, e ele me disse assim, que ele não acreditava em Deus. E ele passou a acreditar em Deus estudando física. E achou de querer me mostrar a fórmula matemática que ele achou Deus. Eu falei, meu filho, eu achei Deus de outro jeito, deixa meu Deus aqui. Né? Eu achei Deus de outro jeito. Entendo que você achou assim com sua fórmula de matemática, mas é isso que ele está dizendo, né? À medida que a ciência aprofunda no conhecimento, ele chega num lugar que ele não responde, não tem respostas. E aí vem a ideia de alguém criou tudo isso, né? Isso foi criado. Alguém não, porque a gente não sabe se Deus é alguém, que Deus não é alguém. Mas foi criado por algo, uma inteligência suprema, né? Então, começar com essa ideia de que houve, sim, uma criação, né? E a gente, à medida que a gente vai desvendando, a gente vai se aproximando disso, né? Desse ser, dessa conexão com Deus. Mas, assim, são várias teorias sobre nossa origem, né? A gente tem o criacionismo, que é embasado na Gênese, né? Algumas filosofias são criacionistas, algumas religiões, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, né? Tem na sua cosmogonia sobre a criação do universo. Então, para o criacionismo, o universo foi criado, né, pela intervenção direta de Deus. Faça-se e acontece, né, e assim foram criados todo o universo, todos os seres vivos e o próprio homem. Fomos criados, né, já nesse estágio em que estamos, né, criados diretamente, né, pelo desejo divino. Então, é uma ideia que é muito aceita em algumas filosofias e principalmente na religião. E que Deus criou o mundo em 7 dias, né? Em 6, porque no 7º ele descansou. Então, aí vem o criacionismo, né? Essa é uma das ideias da criação e da origem. Para a ciência, a mais aceita é a teoria do Big Bang, né? Que, apesar de falar de uma explosão, é, na verdade, uma expansão muito repentina, né, e violenta de algumas partículas que estão muito densas, né, e quentes, e causa esse movimento de expansão muito rápido que ficou semelhante a uma explosão, e daí veio o nome Big Bang, né, ou Big Crush, chamado depois, por causa desse entendimento sobre essa explosão. Mas, cientificamente, é a teoria que não explica tudo, mas é a que mais vai se aplicando sobre essa origem, né? Apesar de hoje já se ter várias outras teorias, principalmente com os estudos da física quântica, né? Então, as coisas vão se complementando. Então, mas, mesmo assim, ainda é a principal teoria científica. E que a Terra tem mais ou menos... O universo, né, tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos.
Aqui só uma analogia. Segundo o criacionismo, no dia 1, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Foi o que disse Deus. No dia 2, ele cria o firmamento, né? Separando as águas. Surge o firmamento, dando origem ao céu e às águas. A gente chama de mar, mas inicialmente as águas. No dia 3, surge a terra, né? A terra submerge da água e se torna o elemento sólido e já proporciona o crescimento dos vegetais. No dia 4, surgem os astros, né? Sol, luas, estrelas, que preenchem o firmamento. No dia 4, ou no dia 5, peixes e aves. Já surgem os peixes e as aves, né? No dia 6, Deus, os animais, cada um na sua forma já, né? Espécie, e o homem criado, né? Do barro e diretamente, né, a imagem e semelhança desse divino. E no dia 7, o descanso. Aí a gente faz agora uma analogia com a ciência. Big Bang, dia 1, luz, né? Dia 2, galáxias e aglomerados, né? As galáxias, que é a imagem também do que a gente vê de firmamento, não deixa de ser tão distante assim a alusão. No dia 3, as nebulosas. 4, estrelas e planetas, né? A formação do sistema solar. 5, os vegetais. 6, peixes e aves. 7, animais e homens. Isso é diferente um do outro em alguns aspectos, e o principal deles, a forma da criação ser direta, e cá um processo evolutivo, né, pela ciência, e o tempo, porque o dia para o criacionismo é o dia de 24 horas. O dia para a ciência são eras, né? Então, ele divide em eras. E isso é bem interessante, se vocês olharem o livro da Gênesis, traz esse processo de forma bem detalhada. Então, é só para a gente pensar, né? Está tão diferente assim o que diz o criacionismo e o que diz a ciência, de forma alegórica, né? Numa época. Então, a gente vai entendendo que é uma questão de ampliar entendimentos, né? Falta um elo para que né? Para que a gente entenda tudo isso aí como algo complementar e não uma oposição em si. Das teorias evolucionistas da ciência, a gente tem, a princípio, a de Lamarck, ficou ruim de ler ali, né? Por causa da cor. A de Lamarck, que é a lei do uso e desuso, né? Que as espécies que vão se modificando, né, a partir da sua necessidade, e transmite essas heranças de caracteres adquiridos. Tem o exemplo comum da girafa, né, que vai esticando o pescoço, esticando porque precisa comer muito alto, o pescoço cresce e ela, a partir daí, passa a gerar as girafas sempre com o pescoço maior. E tem a mais aceita, que é a de Charles Darwin, que é a da seleção natural, de que os mais adaptados sobrevivem, né, e povoam, que é a mais aceita hoje em dia, que é a teoria, né, de Darwin e da transmissão da hereditariedade. Então, assim, essas teorias, essas ideias que eu trouxe aqui é para a gente entender que a evolução ela se processa, né, para a gente entender como o espírito está para a evolução, né? A gente vai enxergando isso se a gente, como eu falei antes, estudar cada área da ciência, da filosofia, né? A gente vai percebendo esse processo evolutivo acontecendo, porque nada mais é do que fruto da evolução do espírito, né? O espírito vai ampliando consciência, o espírito vai criando aparatos novos que vão dando a ele a possibilidade de ampliar esse conhecimento. Então, é tudo evoluindo ao mesmo tempo. Não só o espírito,
mas o material e as condições, né, para que a gente chegue a novos caminhos nessas áreas do saber. Então, a gente não vai entrar muito em cada uma dessas teorias de ciências, não. É só para a gente entender o quanto a evolução é, né, uma lógica e um processo contínuo. Aí entra o Espiritismo. O que vocês acham que faltou ali no entendimento da criação, da questão religiosa e da ciência? Por que vocês acham que tem essa divergência? Faltou o espírito. Porque faltou o espírito, né? Você tem só o palpável, não tem o sutil, o que você tem a origem do homem, mas não tem o sutil da alma do homem, né? De como você tem o barro, digamos assim, dentro do que a gente acredita, mas não tem quem anima esse barro, né? Eles falam do sopro, né? Que Deus deu sopro ao homem. Então, eu acho que na hora, no meu pouco entendimento, na hora desse sopro, foi que veio o Espírito habitar em nós. E aí, para essa questão do sopro, é como se tudo fosse criado primeiro e depois vem o Espírito e se utiliza daquilo, né? Vem antes. Para a ciência, é um acaso, né? As coisas... É uma reação química, né? Porque um dia, lá na história da evolução do homem, uma espécie, né, de... macaco, né? Mas eu ia usar outro nome. Isso, um primata. Como é que, de uma hora para outra, um primata concebe um ser que é humano, né? Está faltando uma coisa para explicar, né? E aí eu me lembro que, quando eu estava no início lá da faculdade de psicologia, o professor falou assim, a gente estava lendo um livro que fala do processo evolutivo e tem a época da revolução cognitiva, né? Que foi uns 70 mil anos atrás, que é quando o sapiens dá aquele salto, o Homo sapiens dá aquele salto, porque de um tempo antes o homem convivia nas florestas como um animal mesmo, da mesma forma, se defendendo e comendo, né? E caçando. E, de repente, ele dá esse salto cognitivo, né? E aí ele fala que são mutações genéticas ao acaso. Né? E aí ele falando assim, ninguém consegue explicar. Eu digo, né? O que está por trás dessas mutações genéticas ao acaso. Então, aí a gente entra... O que o Espiritismo faz esse elo é o espírito, como Graça, né? Graça perfeitamente respondeu. O espiritual, né? Porque nem tudo se processa na matéria, nem tudo se processa neste plano, e nem tudo é ao acaso. O espírito e a matéria evoluem juntos, mas quem impulsiona a matéria? O espírito. É só uma pequena observação, em alguns estudos que eu fiz, e me parece certo, naquela época, contextualizando, tudo que era desconhecido, eles faziam uma lenda, criavam uma história para poder... o que é isso? Aí os mais velhos davam uma história. Aí, o criacionismo vem justamente disso, uma dessas lendas. É mítico, né? E assim, a gente vê, durante até o surgimento da ciência, o quanto a religião negou essa ciência, o heliocentrismo, tudo porque achavam que tudo tinha que ser embasado pela Bíblia, pelo livro, né? Mas aí surge o microscópio, né? O primeiro lá, o Hubble da vida, e fala, não, tá vendo aí? Né? E aí o homem foi separando, tendo esses aparatos para ir penetrando nesse universo e saindo das lendas, né? Porque a ciência proporciona isso, a saída dessas lendas, né? E é muito interessante quando a gente vai estudando
e percebendo esse processo todo se construindo e trazendo essa visão do espírito, né, para esse processo, porque a gente vai compreendendo, né, que é o próprio espírito, né? O espírito ele foi criado e ele tem esse potencial, né, de se descobrir por si só, de se resolver por si só, né? Tem essa autonomia. Então, quando a gente fala da evolução no espiritismo, a gente volta lá, né, na existência, né, volta na aula 2, porque é a criação. Para o espiritismo existe o Criador, né? Porque todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Chega um ponto que a explicação para a criação, o universo ele não sempre existiu, ele foi criado. E com uma perfeição, né? Se a gente for olhar o processo, e cada vez que a gente aprofunda no processo, a gente vai enxergando uma linha acontecendo que seria um acaso muito do acaso, né? Para chegar em corpos com tamanha perfeição de funcionamento. Olha para o corpo humano, né? Quando a gente olha o corpo humano, quando a gente vê como o corpo humano gera outro corpo humano, são perfeição, né? É uma perfeição de funcionamento. E existe um Criador. Então, para o Espiritismo, né? Deus. E outro postulado, né? Tudo se encadeia na natureza por laços que não podeis ainda compreender. Então, o Espiritismo entende esse processo evolutivo como um encadeamento, né? Tudo se processando como um encadeamento. Não damos saltos, não fomos criados ser humano diretamente, né? Passamos por um processo evolutivo, passamos por um processo de evolução desse corpo orgânico que a gente utiliza hoje, que é o humano, passamos num processo evolutivo nesse ser espiritual que nós somos, que hoje podemos nos dizer, né, individuais, que possuem uma mente, né, que tem registros e que continua, e que vive o processo de reencarnação. Então, para o Espiritismo, né, precisamos entender esses dois processos. O Espiritismo dá-nos conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós, de conjugar os dois ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam e se completam, tornam-se mesmo inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso que, de tal concordância resulta, para o ser humano, a mais esplêndida de quantas certezas que ele seja facultado a adquirir na Terra, né? Gabriel Delany. Então, é o que a gente acabou de falar, né? É a junção de ciência porque a ciência explica a evolução material, né, do universo, do corpo orgânico, da matéria orgânica, né, o processo lá, o próprio darwinismo, né? E a gente explica essa evolução do espírito e de como essa evolução caminha junto e se processa no universo. Então, a gente falou, né, dos elementos gerais do universo. Para o Espiritismo, os elementos gerais do universo, Deus, espírito e matéria, né? Tudo é Deus, espírito e matéria. Do espírito, a gente entende que tudo se inicia com o princípio espiritual, né? Ou o princípio inteligente, como a gente fala, e que vai chegar a espírito, né? O princípio material também começa como um princípio mais sutil e até formar a matéria mais densa, né? E tem uma diferenciação dessa matéria, que é o fluido cósmico. Assim, toda matéria é formada pelo fluido cósmico universal. Tudo que é matéria é formada por esse fluido, nas suas mais diversas densidades, né? Então, as colônias espirituais, elas são menos densas, fluido cósmico universal. O nosso mundo, a matéria mais densa, fluido cósmico universal, é um fluido que constitui tudo e qualquer matéria.
E existe uma diferenciação desse fluido que é chamada fluido vital. Porque, assim, a conexão que é feita entre espírito e matéria é feita através desse fluido. O espírito é uma essência, é muito sutil. Mesmo utilizando do perispírito, né? Ou antes, no início da evolução, desses princípios, dessas matérias mais sutis, mas para se ligar à matéria é necessário que haja o fluido vital. O fluido vital, ele dá a vida orgânica, porque o corpo físico, ele tem o espírito, que a gente é vida, né? A gente fala o espírito é vida, mas o corpo orgânico também tem a vida orgânica, né? A vida que está aqui fazendo os órgãos, a pele, né? Então, existe que faz a planta, né? Então, a planta não tem a mente, mas ela tem o fluido vital, que é a vida orgânica. Então, é uma diferenciação do fluido cósmico universal, que é o fluido vital que dá a vida orgânica. E essa vida orgânica, se ela se encerra no corpo, o espírito não consegue ficar, né? Ele não consegue se unir a esse material se não existir esse fluido vital. Isso. Quando a gente desencarna, num processo natural, o fluido vital foi embora e houve o desencarne. Num processo acidental, ainda há fluido. Vocês vão ver isso na aula 5, libertação do espírito. Ainda pode existir o fluido num desencarne acidental, alguma coisa assim. Uma coisa ainda rápida. Existe, isso. Um choque, um acidente. Isso, ainda existe o fluido vital. Não necessariamente Mas ele sim quando acabou. o fluido se vai, o espírito já foi. Quem vai primeiro? Aí, minha filha, a ordem do produto. Ninguém sabe. Mas provavelmente acabou o fluido, o espírito não Já se fica, retirou. já se retirou. Porque ele não tem como se ligar ao corpo. É muita sutileza das energias, Aquele né? corpo etérico já foi. Já foi. Na hora que o fluido vai, o corpo etérico também se acaba. É. Só fica o corpo físico. Isso, porque assim, se a gente for entrar nesse tema aqui, a gente vai ficar aqui, porque esse tema dá pano para muita, né, tema. Mas vocês vão ver isso na aula 5, que é a libertação do espírito. Explorem o facilitador, esprema ele. Porque quando cessa a vida orgânica, às vezes o espírito já se desligou mesmo, entendeu? E aí a vida orgânica fica. Então, tem várias. Não é uma regra de matemática, não. Se fosse assim, né? 1 mais 1 igual a 2, mas nem sempre, nem todo desencarne é igual, né? Tem o mesmo processo. Então, gente, o universo ele é espírito e matéria, né? Criado por Deus. Então, nada há fora dele que não seja isso, espírito e matéria nas suas mais variadas manifestações, porque tanto a matéria existem várias dimensões e várias, né, densidades e apresentação, quanto o próprio espírito. O ser humano, que é o espírito, é produto dessa criação, que evolui desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual, sentido físico e psíquico. Então, assim, é uma evolução paralela, porque no seu processo evolutivo, o espírito, o princípio espiritual, ele se projeta na matéria para viver esse processo evolutivo. Então, o espírito ele se utiliza da matéria e vai precisando de matéria mais complexa cada vez mais que ele vai entrando nesse processo de evolução. Mas é ele mesmo que molda e coagula essa matéria. Então, é de uma profundidade, né? No livro Pragmatismo Espiritual tem uns capítulos que são bem legais para vocês aprofundarem nisso também, que fala dessa relação, né, do espírito com a matéria. Então, assim, o processo de aquisição de conhecimentos nas experiências, num organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito. Vai sempre existir um corpo sutil que liga essa matéria ao espírito, mesmo quando a gente estiver falando
do princípio espiritual no início dos seus processos no mineral, no vegetal, depois nos animais, depois até a individualidade no ser humano. Então, em todos esses processos, vai existir esse corpo sutil, unindo espírito e matéria, né? Essa matéria diferenciada aí, que a gente chamou de fluido vital. Vai ter sempre uma espécie de fluido, mesmo que não seja o fluido vital. Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades desse princípio espiritual, que a origem da criação, Deus cria o princípio espiritual, né? Inicialmente, somos fruto desse processo de evolução que o princípio espiritual passa desde o comecinho. Então, Deus cria incessantemente o princípio espiritual. Quais são as características desse princípio espiritual? Associativismo, né? É a capacidade desse princípio de conectar-se à matéria. Então, o princípio espiritual tem essa capacidade de se acoplar na matéria. Ele se projeta nessa matéria para viver a realidade, né? Vamos falar assim, desse comecinho, e aí a gente vai entendendo nesse processo evolutivo, porque isso tudo vai surgir o perispírito, né? Então, tudo vem de um processo evolutivo com espécies similares do que a gente pensa corpo, espírito, matéria. A gente entende princípio espiritual, né? Agindo na matéria inerte, no solo quente, né? Na pedra. Então, esse associativismo é uma característica que vem desde o princípio espiritual. Ordenação, né? O princípio espiritual ele tem essa propriedade de organizar a matéria, segundo diretrizes intrínsecas da própria evolução, que acumula em si. Tem uma passagem do livro Evolução em Dois Mundos, que Emmanuel fala, né? Como o princípio espiritual ele é criado como uma semente que já sabe o que ela vai se tornar. A semente do carvalho, ele dá como exemplo, né? O carvalho, ali naquela semente, quando você planta, já tem um arquétipo, né? Do que ela vai se tornar. Ela vai se tornar um carvalho, mas ela ainda é uma semente e que tem ali o que ela se destina a ser, né? Então, o princípio espiritual é criado como uma semente, né? Que sabe e se destina a ser e que é impulsionada nesse processo de evolução para se tornar aquilo que ela se destina a ser. E aí tem essa capacidade de ordenação, né? E de ordenar essa matéria. O princípio espiritual ele direciona a matéria numa ligação química, né? A coagulação é a capacidade de aglutinar a matéria, inserindo-se no tempo e no espaço, na dimensão material. Coagular a matéria dando forma a ela, né? Porque é o espírito que dá forma à matéria, é o princípio espiritual que dá forma aos corpos que ele acopla. Quando a gente, né, um corpo novo está nascendo, quem dá forma a esse corpo é o perispírito, né? Se existem marcas genéticas que vão sair nesse corpo, é porque elas estão registradas nesse perispírito. Então, quem impulsiona o processo de evoluir? O perispírito, o princípio espiritual lá no começo, como a gente está falando, mais tarde o perispírito, né? Como que o primata deu origem ao ser humano? Impulsionando na genética, né? O espírito que estava sendo gerado ali, impulsionando esse corpo a esse processo de evolução e se tornando um corpo mais complexo. A mesma coisa no princípio espiritual, quando ele passa de pedra para planta, para animal, né? Ele vai impulsionando através dessa capacidade de coagular, também de coagular a matéria. Singularização é a capacidade de constituir uma unidade em si e de integrar cada vez mais habilidades. Porque, assim, antes de se tornar espírito, antes de formar esse corpo mental que a gente chama de mente,
experiências instintivas já estão sendo registradas nesse processo. Então, o princípio espiritual também tem essa capacidade de, né, de ir de forma singular, reunindo esse aprendizado de cada experiência por onde ele passou, né? Por isso, a gente já tem, quando surge o ser humano, o que ele tem primeiro é esse material inconsciente, né? Porque surge, né, desse arcabouço, dessas eras, desse processo evolutivo. A evolução, propriedade, né, que é característica do espírito, que impulsiona para esse processo de evolução, graças a todas essas características, esses potenciais, né, de conexão, ordenação, coagulação, singularização e integração de habilidades. Porque ao princípio espiritual e ao espírito vai aquilo que a gente integrou, né? Vai a habilidade adquirida, vai a experiência, vai aquilo que ele apreendeu em cada experiência. Tranquilo, gente, até aí? Estou vendo todo mundo assim com a carinha. Perguntas? É importante, isso aí é importante porque começa no princípio espiritual, mas depois essas características e outras mais tem o espírito, mas é de onde começa. Desculpe se eu vou levar para o lado que eu entendo melhor. Quando uma pessoa tem problemas mentais, que a gente caracteriza, né, de alguma forma, qual o princípio que está sendo utilizado aí? Seria o da singularização ou da coagulação? Nenhum deles. Nenhum? Não. Quando Porque a gente vai tem falar... um passado que, às vezes, fala Aqui a desse gente está passado. falando das potencialidades do perispírito, do princípio espiritual. Doença mental, a maior parte delas tem a ver com o nosso processo de reencarnação, depois de ser o quê? Espírito. Né? E muito ligada a dificuldades emocionais desse espírito na trajetória das reencarnações deles. Não tem a ver com as propriedades não tem a ver com essas propriedades. Exatamente com elas, não. Mas com as experiências vividas que elas que têm... porque, assim, as experiências geram imprints de emoções, né? Experiências de emoções muito intensas, descontroladas, né? Muitas vezes equívocos no sentido muito passional, leva a algumas predisposições. Aí você vai ter que ver a aula lá na frente de tendências e predisposições. A gente aqui está apenas formando o espírito. Aí ainda nem é espírito. Ainda nem é espírito. Não. Ainda tá aí é o para. princípio espiritual. O princípio espiritual caminhando para ser espírito. Mas, mesmo no processo evolutivo, essas características nos permitem adquirir as experiências e arquivar, né? Aí as experiências que podem levar aos problemas psicológicos. Obrigada. Então, baseado nisso que você falou, né, das propriedades do princípio espiritual, ver se eu compreendi, né? O princípio espiritual vai se utilizar dessas propriedades para cumprir um propósito, né, em cada era evolutiva. Então, isso explica, eu até li alguma coisa aqui no livro sobre isso, e explica por que, né, em eras passadas, muitos animais foram extintos, né, que eles cumpriram o propósito, e daí a tendência evolutiva é que o princípio vá avançando, né, usando essas características para cumprir propósitos cada vez mais complexos. É isso? Sim. É essa a ideia? Sim. Você deu até o exemplo do carvalho, então ele, na semente, já sabe até onde ele vai em cada processo. Entendi. Como uma etapa a ser cumprida. Essas propriedades. Isso, Entendi. essas propriedades. Okay. E, assim, sobre os animais, as transformações e o processo evolutivo vai, de alguma forma, adequando o ambiente
para que o homem pudesse também, né, viver seu processo evolutivo. E quando a gente entende que esse processo, mas lá na frente a gente vai ver, ele não acontece num único planeta, num único lugar, é no plano espiritual e no plano material, tudo vai se moldando à necessidade do espírito. As experiências que o espírito precisa viver, né, o ambiente vai se moldando às necessidades do espírito. Agora, teve uma frase aqui que, se você puder explicar melhor, acho que é essa aqui. O caso haja extinção sem que um propósito tenha sido atingido, o princípio espiritual irá migrar para um mundo onde possa alcançar aquele conhecimento ainda incompleto. Vou falar lá na frente. Tá Você bom. espera um pouquinho, mas se não responder, você pergunta de novo. Tá bom. Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Mas lá na frente a gente vai falar disso. Então, essas são as propriedades do princípio espiritual, né? Ainda sobre a evolução do princípio espiritual, manifestando-se em sono profundo nos minerais, através dos milhões de milênios, germina, mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. Então, é uma passagem, né? Existe uma passagem entre os reinos. O princípio espiritual, ele passa muito tempo nesses estágios evolutivos, em todos os reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, seguindo uma sequência. E mesmo dentro de cada reino, existem experiências diferentes, porque se a gente for falar em animais, a gente está falando em diferentes experiências, né? Esses dias eu estava vendo uma... Como chama, gente? Quando os pássaros juntam assim? Uma revoada, né? Que fala de pássaro. E vocês já viram a sintonia deles voando e fazendo o mesmo movimento? Um princípio espiritual, né? É uma perfeição para a gente ver o quanto a própria natureza ela vai, né, mostrando ali. E o quanto também existem já animais que já têm uma dependência, já não vive mais em bando, né, em grupo, que já tem uma individual, vive junto, porque até o ser humano vive junto, mas já não é mais como um cardume, já não é mais como como os pássaros. Então, a gente vê a evolução dentro do próprio reino e aí o princípio espiritual vai experienciar cada uma que seja necessária em cada reino. Estou entendendo melhor. Eu não gosto desse negocinho aqui, porque... então, assim, o princípio espiritual, a gente entende que veio, né, criado pelo divino, cria o princípio espiritual. Então, ele vai passar pelo reino mineral, do reino mineral, ele vai passar para o reino vegetal. Quando ele esgota o aprendizado do reino vegetal, ele vai passar para o reino mineral. Existe ali um elo que a ciência chama de elo perdido, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente, muitas vezes são seres elementais. O reino hominal e o reino angelical, que eu boto com uma bela de interrogação, né? Porque, assim, na obra a gente vê muito esse termo de evolução, como chegar a um estado de pureza, de angelitude. Mas aí a gente sempre questiona, e eu acho que é importante a gente pensar a evolução como aquisição. Onde a gente vai chegar, a gente não sabe como são esses seres que já alcançaram já integrou todas essas habilidades, né? Então, assim, um reino mais à frente aí. Mas estamos no reino nominal. Então, o princípio espiritual criado por Deus faz o estágio, né, vai passando, aí se forma o espírito, até formar o espírito, que aí continua seu processo no homem, e a gente começa a chamar de reencarnação, né? E aí, lá na pergunta 610, ele responde que a espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Porque aí a gente entende qual é a diferença maior do princípio espiritual para quando se torna espírito, né? A consciência de si, de Deus e da vida, né? Porque é o diferencial entre o perispírito e quando surge o espírito. É quando ele adquire a razão.
a consciência. Até aí, é tudo isso se formando. Mas o animal ele não tem consciência do divino, ele não tem consciência de si. Eu sou um cachorro, né? Tem a inteligência já se formando ali. Você já consegue perceber em alguns animais os princípios de inteligência, os princípios, né, de afeto, o instinto já é muito intenso, né? Mas não com a consciência do humano, do entendimento de si, né? De si mesmo, da vida, da relação com o outro, como um processo de aprendizado. Alguém acha que aqui, ó, Ana. Eu tenho uma dúvida que me acompanha já há bastante tempo. Quando ela surgiu, ela era bem ingênua. Mas aí, acompanhando sua aula, eu tenho como elaborar melhor a pergunta. Mas, ingenuamente, a dúvida é: se o homem veio do animal e está em processo de evolução, significa que continuamente vai surgir homem de animal, né? Aí, será que é isso? Será que não é? Aí, ouvindo essa sua explanação, eu creio, posso estar errada, né? A evolução é contínua, então você vai ser, o tempo todo você vai ter aquele elemento, aquele ser na sua condição mais primal, da mesma forma que vai ter aquele homem mais, aquele ser, não homem talvez, mas aquele ser mais evoluído. E isso é contínuo, é tudo junto e misturado, né? Então, aí vem a minha pergunta até infantil, né? Por que eu não vejo, eu não acompanho esse processo, por exemplo, do primata? Sempre foi primata, em algum momento surgiu o homem, teoricamente, homens continuariam surgindo todo o tempo. Dos primatas. É a mesma pergunta, Como é mas, seu nome? mas a dúvida que eu tenho. Cris, a mesma pergunta de Cris, porque o processo continua sendo contínuo. Mas a resposta está lá na frente, mas eu vou adiantar, já que está, né, as duas na mesma sintonia. Porque o processo não se dá só aqui. A Terra foi favorável a esse processo por muito tempo, mas hoje não é mais, né? Então, assim, o processo de migração é isso que ela falou, que está lá no livro. Por quê? Quando o espírito precisa experienciar algo que não, naquele lugar não tem mais aquela mesma condição possível, ele migra, passa esse processo em outros planetas. O espírito, viu, gente? Não é o encarnado que vai de nave espacial, não. É o espírito. Ele migra. Como, ao contrário, também, né? Por exemplo, se vocês lerem lá o livro Exilados de Capela, ele fala a história de espíritos que encarnaram no planeta Terra para experienciar o processo evolutivo que já não permitiam no planeta em que eles viviam, que era no cocheiro, né? Chamado Capela. Então, esses espíritos eles tinham um processo de evolução intelectual, mas precisavam vivenciar experiências que evoluíssem em outros aspectos, né? Lá ele fala intelectual e moral, mas existem muitos aspectos. A gente tem essa coisa de bem e de mal, de moral e intelectual, como se tudo fosse oposto, mas não é. Experiências diversas ao espírito. Então, esses espíritos eles encarnaram na Terra, no Egito, no Peru, né? Então, foram incas, foram egípcios, e trouxeram toda aquela cultura que hoje ninguém explica. E muita gente nem justifica como é que fizeram aquela pedra formar uma pirâmide, né? Todas essas coisas que a gente não consegue explicar. Então, no Exilado de Capelas, ele conta a história desses espíritos que vieram para cá. Eles eram muito inteligentes, mas precisavam evoluir em outros aspectos e vieram habitar a Terra naquela época, trazendo conhecimento, porque a Terra ainda era muito inóspita, né?
Então, ainda era um processo mais primordial. Então, o universo está para o espírito, para o que ele precisa aprender. Se aquele lugar, se aqui por aqui a gente não tiver esse processo, cheguei onde aqui na Terra eu já não tenho mais nada a que aprender aqui, eu vou encarnar em outro local. Então, o universo está para o espírito. Então, o universo é todo habitado pelo espírito. E existem, nesse momento, lugares sendo criados, né? Porque Deus não cessa. A criação não cessa. Então, espíritos estão sendo criados, princípios espirituais estão sendo criados, esses princípios estão evoluindo, só que nem tudo nos cabe, né, acompanhar e ver. A ciência chama isso de elo perdido, né? São os elos perdidos da ciência, porque ele não encaixa. Porque a evolução não se dá também só na vida material. Existe essa mudança no espiritual. A gente evolui lá também. E, quando voltamos, somos seres mais evoluídos. Saindo daqui, desse personagem, eu vou viver uma vida espiritual. Lá, eu vou aprender, e, quando eu voltar, eu não vou ser igualzinho eu sair daqui, né? A evolução é contínua. Não vai não, minha filha. Aí o pessoal falou assim, você não tem curiosidade não para ver sua vida passada? Eu falei, eu não, eu quero ver essa e a da frente. Certamente a de lá não tem muita coisa boa para ver, não, tem que ser melhor para frente, né? Então, é isso. Então, vamos caminhar aqui um pouquinho. O que se aprende e quais propriedades são integradas enquanto princípio espiritual? Vamos pensar aqui? Vamos desenhar? Vou botar todas, porque é muito trabalho esse passo a passo. Olha, voltei. Pronto. Então, a gente passa de princípio espiritual, em um dado momento, para espírito, né? À medida que apreendemos. O que o espírito apreende na matéria inorgânica, no reino mineral? Na matéria inerte, né? A atração, né? A união. Então, é um princípio do agregar, né? E onde ele começa a experienciar essa capacidade da associação mesmo, das reações químicas, né? Existe todo um movimento digamos, de vida ali, né? Que ainda não é uma especificidade da vida orgânica, mas existe todo um movimento. Aí vai na Terra, já tem uma mistura com a própria vida orgânica mesmo. Então, essas interações todas, a principal delas, nesse momento, é a atração. No reino vegetal, nos seres orgânicos, tem os 3 reinos, né? O vegetal, o animal, depois o hominal. No vegetal, já começa a sensibilidade, porque o vegetal ele já começa a ter uma sensibilidade maior ao ambiente, uma reação maior ao ambiente, né? Já se divide, né, em células, já tem um processo muito mais complexo do que o mineral. Então, o princípio espiritual vai interagindo e experienciando essa complexidade, né, no reino animal, que é a sensibilidade. No reino... Desculpem. No reino animal, ele já tem várias experiências ali, né? A vitalidade, inteligência, tudo isso que eu falei, já é um construto do que vem a ser o ser humano, ele já começa a experienciar instinto, inteligência, princípios de tudo isso, né? De afeto, de sensibilidade, de individualidade. Então, o reino animal é um campo, né, para isso, para viver desde uma formiga que vive atividades ali, né, como fala em grupo, vamos dizer assim, que são almas grupo, né, que a gente chama de um princípio espiritual movimentando aquilo ali, até um ser como um golfinho, que já tem uma relação, né, que já entende uma comunicação, né, e até os pets, né, em casa, que a gente chama até de filho. O meu é meu filho. A gente só falta falar. Rapidinho, Lai, só interromper rapidinho. Alguém esqueceu o óculos no banheiro, gente? Porque se não tiver ninguém aqui da sala, a gente vai seguir com as outras salas. Não, né? Aqui não, né? Ok, obrigada.
Então, no reino animal, o principal deles é o instinto, né? Esse instinto que a gente, né, de sobrevivência, né, instinto, né, que nos mantém aí na base dos nossos processos, vem dessas experiências no reino animal. E o reino hominal, como eu falei, já tem ali a razão, a autoconsciência e a consciência divina, né? Porque o espírito encarna, e nas primeiras encarnações, os registros que a gente tem dos povos mais primitivos, eles já, né, trazem essa ideia de Deus. Vocês viram aí na aula Deus. Então, o homem ele tem tudo isso que o espírito apreende nos outros reinos, mas essa inteligência, né, ilimitada, o livre-arbítrio, consciência de futuro, percepção das coisas extramateriais, né, que é essa relação com esse mundo aí, extrafísico, e o conhecimento de Deus. Então, só complementando, a evolução das espécies em seus estágios, de uma espécie para outra, os estudiosos sempre sentiram a falta dos elos. A ausência desses elos deve-se à evolução que se processa fora da matéria, podendo, nesse estágio onde o princípio inteligente se encontra revestido de sua forma perispiritual, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno, né? Responde às duas, né? E só complementando um pouco, porque assim, o princípio espiritual vai evoluindo a espírito. E aí se forma também esse perispírito que é mais complexo, que é esse corpo mais complexo, e é onde a gente registra, é a sede da mente, né? Então, quando a gente fala ali dessas modificações do perispírito, dessas modificações adaptativas, é o que explica um corpo que os corpos orgânicos irem se tornando mais complexos. Isso vocês vão ver na aula nas 3 aulas de reencarnação, né? Porque o perispírito ele registra tudo, né? Ele é um órgão ali com todas aquelas funções e muito mais outras. E ele registra as experiências. Para o espírito vai a habilidade, né? O espírito aprendeu algo, mas os registros das experiências, elas ficam na nossa mente. Então, assim, o que eu evoluo nessa encarnação, eu integrei, está registrado. Então, o próprio perispírito ele vai se tornando mais, digamos assim, com esses registros, ele vai formando depois esse corpo mais complexo numa próxima encarnação, porque tudo é frequência e DNA. Então, o perispírito, quando acopla e vai surgir um outro ser humano, né, está se formando, é esse perispírito que impulsiona aquele corpo genético a se formar. Então, do processo evolutivo, o próprio perispírito vai moldando outro corpo mais complexo, né? Então, isso vai se dando nas características que a gente vai, né, gerando para os próximos corpos. Então, toda a habilidade integrada vai reverberar num organismo mais adaptado numa próxima, né? Então, esse é o processo. Lento, viu, gente? Para a gente não pensar assim, de uma encarnação para outra. É um processo de milênios. E as próprias reencarnações são processos, né, adaptativos e gradativos, que vai cada vez mais gerando esse corpo complexo. Se a gente for para a história, a gente vai ver que o ser humano, as primeiras encarnações, como eu falei, eram muito próximos da vida animal, né? O homem era muito próximo da vida animal. E aí ele foi dando saltos, formando corpos também mais complexos, né? Teve mudanças no tamanho do cérebro, toda uma adaptação orgânica que o homem, né? Aquelas espécies, até o Homo sapiens, foram muitas mudanças. E todas essas mudanças impulsionadas por essa evolução do espírito, esse registro no perispírito que o próximo consegue ir surgindo mais adaptado, né? Então, assim, a ciência, o Darwin, ele enxerga o corpo surgindo mais
evoluído. Ele enxerga o processo evolutivo nos fósseis, né? Analisando toda a genética, toda a biologia. Então, a ciência explica essa evolução orgânica, mas o que impulsiona essa evolução orgânica é o ser espiritual. Sim. Eu dou aqui, Lua, porque você está longe. Nesse processo espiritual, essa evolução, todos os espíritos vão evoluindo juntos, todos os perispíritos vão trazendo as experiências já antigas, criando aquele ambiente para dar o salto da evolução. A evolução é um processo comum a todos, né? Todo mundo passa pelo mesmo processo, mas o tempo é o tempo, né? Porque, como eu falei, o processo evolutivo não é num único aspecto, e cada um vai integrando e melhorando e se conhecendo e se né? Ao seu modo. Se a gente fizer uma fotografia do planeta Terra, que é o que a gente tem, dá para ver diferenças evolutivas entre os seres humanos e muitas, né? Se a gente está no Instagram, a gente vê. Sim, porque assim, nesse aspecto, sim, mas não é idêntico, tá? Não é idêntico. Então, grupos que estão por exemplo, a época de surgir o espiritismo, a gente viu aqui, né? Existia todo um preparo, né? Porque existiam espíritos encarnados ali que, intelectualmente, dariam conta daquilo. Então, sim nesse sentido, mas igual, não, né? O processo é igual de caminhada, mas cada um vai no seu processo. Às vezes eu entro na fila de uma coisa que você não entrou ainda, né? Aí eu aprendi aqui, depois eu vou lá, aprendo cá, porque as experiências são diversas. A gente sempre pensa que existe bem, mal, ruim, bom, mas não. São muitas as experiências para que a gente integre a habilidade. Exato, E tem uma similaridade, né? Normalmente, se você olhar países, tem uma similaridade de formas de comportamento, né? Alguns comportamentos que a gente vê muito aqui no Brasil, você não vê em outro país. Então, existe, sim, essa similaridade, mas não igual. O processo é muito individual, mas as similaridades acontecem. E a gente vê reverberado no campo do social, né? Eu li uma frase aqui no livro, que eu grifei ela porque me chamou muita atenção, e talvez tenha a ver com isso que ela perguntou. Fala assim, que a evolução espiritual é a única fatalidade que existe. Sim. Aí, vê se eu interpretei mais ou menos dentro da ideia. Isso porque, na verdade, está associado ao livre-arbítrio, cada um vai evoluir conforme... Não, assim, porque a evolução ela é inexorável, ela vai acontecer. Você não tem como parar. Não tem opção. Não existe. Para o espírito não existe. Ele pode, como diz a Adenauer Novaes, ser preguiçoso e não ir logo. Mas é inexorável. Ele vai evoluir, o momento é sempre na direção de uma melhoria, né? E não existe involuir, né? Não existe um retrocesso. Mas por que ele fala que é uma a única fatalidade? O que é uma fatalidade? É algo que você não consegue fugir daquilo. É fato. Sim, é fato. É fato. É inexorável ao espírito. Ele não tem como não viver Agora, o ritmo em que ele vai evoluir, e as experiências, aí exato. É de cada um. O ritmo, o sentido que ele vai dando é individual. Sim. As escolhas. Mas ele vai. Às vezes precisa né? Mas é inexorável, é um fato, né? Então, aí a gente já falou meio que disso aqui, já discutimos que esse elo perdido, né? E lá no Livro dos Espíritos tem a resposta, né? A inteligência do homem
e a dos animais emanam de um princípio único, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre os brutos. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta e poderia acontecer que o espírito, desde o seu início humano, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Então, é isso que a gente já antecipou um pouco, mas já discutimos e eu acho que ficou claro, né? Desse processo de não ser linear, não ser só no plano físico, é intercalado, a gente vive as dimensões, né? E dimensões diferentes e pode ser em planetas, em lugares diversos desse universo. Aí também a gente já falou sobre isso. Qual a forma animal que se acha mais vizinha do homem? Esse é do livro que eu falei, do Exilado de Capela, por Emmanuel, né, e Chico. O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente. Mas a promoção do princípio espiritual do animal à racionalidade humana se processa fora da Terra, né? Tem um reino que eles chamam de elementais também. São seres que alguns autores trazem, né, como processos intermediários entre o animal e o humano, de existir esse reino intermediário que não existe aqui. Talvez venha daí tantos mitos, né, dos minotauros, cabeça de sereia, a parte peixe e parte humana, né? Só a título de curiosidade, os cientistas colocam que o macaco em si, né, ele tem 98% do DNA do ser humano. 98%, é bem interessante. E aí a diferença maior está onde? No espírito, né? Na consciência, na razão, né? Nesse processo de evolução que não é só orgânica, né? Apesar do corpo humano ter se diferenciado ao longo das encarnações, né? E a gente vê historicamente, era um outro formato o corpo humano, né? Os primeiros homens, né? E teve uma evolução, tem evolução que veio até depois da invenção do fogo, que eles puderam comer alimentos cozidos, né? E houve uma mudança total. O homem demorava, eu não me lembro aqui agora, não, muito tempo para digerir a carne, a comida, né, que era a carne, basicamente, a caça. E isso consumia muita não tinha muita essa energia e o cérebro, né, não proporcionava isso. E houve uma redução do trato digestivo, o aumento do cérebro, né? Então, o orgânico também foi mudando no humano. No humano, a gente já percebe adaptações, né, evolução, que são adaptações para que o espírito se expressa em sua maior complexidade, né? Então, a gente não tem hoje o mesmo corpo humano do que o primeiro humano, que foi originário lá da primata, né? Então, assim, qual o olhar do espírito sobre a evolução? Porque a gente tem muito olhar, né, da matéria, do material, né? A gente inverte muito isso de entender nossos processos da matéria, querendo entender o espírito que a gente é. Mas o olhar deve ser, né, ao contrário, do espírito para esse processo evolutivo. Eu, espírito, vivendo esse processo evolutivo. Eu, espírito, coagulando essa realidade. Porque aquelas propriedades que a gente falou, que vêm desde o princípio espiritual, elas vão enriquecendo, né, vão só somando, trazendo os outros atributos que permite ao homem hoje, né, ao ser humano hoje, ter essa autonomia da sua experiência, ter esse olhar para a sua própria experiência, né, para o seu próprio processo de evolução. Então, a gente está falando desse ser humano, né, aquilo que eu falei lá no comecinho, do que sou, né, que sou. Esse ser humano que tem essa natureza tríplice, que é o corpo físico, o perispírito e o espírito.
Na medida que vocês forem aí seguindo a ULI, que cada ciclo vai aprofundando numa área, né, nos temas, vocês vão ouvir muito falar da psicologia do espírito, né? Então, assim, é todo um entendimento de uma definição de ser humano. Então, entender que o ser humano é muito complexo, olhar para o ser humano e entender que existe ali um espírito se utilizando de uma mente e de um corpo físico para moldar a sua realidade, né? Isso é complexo e aí ao mesmo tempo entender a simplicidade disso que acontece em um segundo, porque o comportamento humano é em questão de segundos um pulsar do espírito que acessa a mente, que acessa o corpo e que vai e faz, né? Então, é um fluxo de vida aí acontecendo, é um impulso de vida do espírito acontecendo. Então, ao mesmo tempo que cada vez que vocês estudarem, vocês vão entendendo a complexidade, que é entender, né, o comportamento humano, tudo que vocês vão, né, estudar mais à frente, de reencarnação, de tendência, de predisposição. A gente fala assim, é muito difícil entender tudo isso, mas comece entendendo a complexidade do ser que é você, né? Que tem essa natureza, que não é uma matéria vivendo na matéria, né, apenas, mas é um espírito que a realidade, o material está para seu favor e não o contrário, para te oprimir, né? Porque as maiores questões do ser humano normalmente estão relacionadas à dificuldade de lidar com esse material. E quando você começa a observar tudo isso como o olhar do espírito que eu sou para essa realidade que eu crio, que eu formo para mim, é o espírito se adaptando. Então, cada experiência para que essa experiência? Né? Porque aí você vai entendendo que aquela experiência que está para o espírito está por quê, para quê, para alguma inabilidade que eu ainda tenho. Se eu estou passando repetidamente por algumas questões, se eu estou vivendo repetidamente algumas questões, qual é a dificuldade daquilo ali? Está querendo trabalhar que inabilidade em mim, né, que eu ainda não aprendi, né, nesse processo? Quer falar? O que você estava falando aí, eu sempre comento que toda vez que você está em um momento de sua vida que as coisas parecem que não andam, você tem que parar e refletir o que você não está aprendendo naquele processo para você poder virar a página do livro e dar continuidade. E, historicamente falando, a gente percebe os espíritos mais evoluídos, quanto mais evoluído ele é, menos apegado ao material. Do cristianismo, de Jesus Cristo, ao budismo, os líderes espíritas, quanto mais evoluídos, menos presos ao mundo material. E aí entra o nosso paradigma aqui, né? Que a gente vive num mundo capitalista e, ao mesmo tempo, a gente quer evoluir para se apegar menos ao material. Então, é uma missão difícil a nossa. Eu brinco assim, difícil, mas não, impossível, né? É possível. E é importante a gente entender assim, o que há de errado em utilizar da matéria? Nada, né? Em usufruir dos prazeres, né? A questão está aonde está aquilo para mim, né? No foco do meu objetivo. Porque, assim, se você analisar muitas questões, muitas dessas angústias e tudo mais, você olha, está tudo certo ao redor. Né? Quantas vezes a gente olha assim, poxa, está tudo fluindo, mas eu encasquetei com tal coisa que eu não tenho, que eu não fiz, que eu não fui, que eu não consegui, que eu não ganhei, que alguém não me deu, que alguém fez. E aquilo vira aquela fixação mental que te tira, né, do todo. Né? E aí acaba você polarizando as coisas. Mas Oi? Limitando, exatamente. Porque assim, não tem nada de errado em usar a matéria. Você tem o potencial que nós temos para o trabalho, para gerar os frutos, né? E para usufruir desses frutos é imenso. E não há culpa ou pecado nisso. Quando você faz isso por uma habilidade. Quando você conquista uma habilidade e desenvolve algo, isso é natural e é salutar.
Mas aí, se isso vira uma dependência, né? Se aquilo vira algo que eu não posso soltar de jeito nenhum, porque é meu, né? Aí sim começa essa inversão, né? Essa dependência desse material em vez do espiritual, né? Do que você vai levar, do que é aquilo. Porque assim, o material ele é campo para muito aprendizado e para muito benefício que você pode fazer com isso. Mas ainda estamos nas fileiras aí, né, do aprendizado sobre isso. Então, gente, comecem, né, pensar que entender essa complexidade, esse funcionamento desse que é o ser humano, está na base de depois entender eu sou o espírito, de entender como funciono, de todas aquelas outras, de todos os construtos que vocês vão ouvir aqui, sobre reencarnação, sobre predisposição, sobre protocolo psíquico, vocês vão ouvir muitas essas palavras aqui, muitos esses termos aqui na ULI, né? Então, é importante vocês entenderem como se dá essa relação do ser humano com a realidade. Esse corpo, então a gente falando do perispírito, né? Que é o intermediário. Serve como aparelho de registro das experiências adquiridas em fases anteriores. Ele é o veículo de manifestação do princípio espiritual e, mais tarde, o espírito, enquanto fora do corpo material, nos intervalos entre uma existência e outra. Então, quando a gente fala do ser encarnado, a gente está falando do espírito, perispírito e corpo físico. Quando a gente fala do desencarnado, a gente fala de espírito e perispírito, não tem o corpo. E entendendo que esse perispírito, ele para essa ligação, né, espírito, perispírito, onde está a mente e corpo. Pergunta? Só concluir aqui. Para essa ligação, o perispírito é ele que tem todos esses registros. E quando ele se liga ao corpo, é célula a célula, molécula a molécula. Tudo que a gente vivencia na matéria, que de alguma forma é muito intenso, marca quem? O perispírito, né? E registra no perispírito. Então, esses registros da experiência, as habilidades integradas alcançam o espírito, mas enquanto não alcançam a habilidade, as marcas ficam no perispírito. E por isso que algumas experiências, né, vão se repetindo em encarnações, algumas marcas, né? Vocês vão ver muito isso nas próximas aulas de reencarnação. Eu não sei se eu vou saber me expressar bem, porque a gente está falando da formação espírito, perispírito e o corpo físico. Todos têm transformações e evolução, todos três. Sim. Na questão de uma pessoa, ou um espírito, né, como a gente deve se denominar como um espírito, as pessoas que nascem já com problemas né, neurológicos, eu cheguei a me arrepiar agora. Então, como que isso funciona nessas pessoas? A questão do espírito, perispírito, é o corpo físico. Como que essa evolução do corpo físico também se dá junto com o espírito e perispírito que vai evoluindo? Como é que o corpo físico, o orgânico, Sim. ele vai também acompanhar essa evolução? Pronto. E o que acontece na questão das pessoas que já nascem com algum problema ou mental ou físico, né? Tem 5 aulas aí para a gente responder tudo isso. Eu vou tentar simplificar a resposta, porque é bem complexo. Assim, vocês vão ver isso nas aulas de reencarnação. Reencarnação em ciência, reencarnação como processo educativo, depois processamento da reencarnação. Mas só para simplificar um pouco, né? Porque assim, existe aí uma diferença entre o que é neurológico e o que é psíquico, né? Começa por aí. Né? É diferente. E o que é físico do que é psíquico. O que é psíquico é na mente. Né? Então, são desordens emocionais, de questões mentais, perispirituais. Isso. Quando ela é neurológica,
normalmente, essa marca, né, que do perispírito se transfere ao corpo. Porque, assim, vou dar um exemplo. Quando um espírito... Eu não gosto muito de dar exemplo, porque fica parecendo que é a regra, mas é só um exemplo, viu, gente? Eu vou inventar aqui agora. Alguém que foi ferido em alguma parte do corpo, no coração, vamos supor assim. Se isso gera uma emoção muito intensa que marca esse perispírito, do perispírito, num próximo corpo, essa marca, através da genética, porque o perispírito ele se molda ao corpo, célula a célula. Nosso corpo é o reflexo do que é o perispírito, de como ele está. Então, se a gente pensar assim, minhas predisposições a adoecimentos, a tudo isso, meu perispírito está com esse registro, né? Está com isso, e ele vai carregando. Então, resolvendo, vai dissolvendo, limpando, esse perispírito vai também vamos dizer, se adaptando a essa mudança, se transformando e transferindo geneticamente para o próximo corpo. Entendeu, mais ou menos? Fisicamente. Uma questão no corpo físico, transmitida assim, normalmente está no perispírito, né? Às vezes pode ser uma questão da encarnação, mas depende do que ela gera. É importante a gente pensar que tudo tem a ver com o que foi gerado psiquicamente, a emoção gerada, porque pode acontecer algo que você não gerou um trauma tão intenso e você não carregar aquilo para uma marca perispiritual, entende? Ou mental muito forte, muito intensa. Deixa eu só completando aqui, rapidinho. Por exemplo, eu assisti um filme bem recente agora, né? Que, por conta de contaminação química e tal, crianças começaram a nascer com problemas físicos, né? Sem dedinho, sem mãozinha, aí vem aquela outra parte, né? de científica e tal, descobriu o porquê e tal. Então, por que com essas crianças aconteceram isso? Elas já tinham no perispírito alguma coisa? As alterações químicas foram outra experiência de outra vida? Ou nessa vida? Nessa vida. Não, então aí foi do ambiente, ela não nasceu assim, né? Nasceu assim. Isso. Porque isso teve um problema na geração, né? Genético ali. Então, algumas crianças desse local... Uhum. Assistiu o filme também? É uma série. Pronto. Oi? Que tem sim, esse problema, sim, né? Sim, entendi agora. Que foram contaminadas, entendi. Nasceram. Entendi. Então, elas já tinham alguma coisa no pré-espírito, alguma coisa a ver ou não? A questão orgânica mesmo? Tem aí várias questões que podem acontecer, né? Porque, assim, essa contaminação pode... Por exemplo, a gente teve uma época aí, algo que começou a gerar crianças com microencefalia, né? Foi algo que foi uma constante, né? Foi algo que chamou a atenção por causa da chikungunya e tal. Então, assim, é algo externo naquele momento. Mas pensem que, para o espírito, aquela predisposição desse espírito de nascer e passar por isso, nunca é o acaso. Entende? Nunca é um acaso. Já é algo que aquele espírito, né, de alguma forma, está na predisposição ali para experienciar. Porque, se a gente for pensar espírito, não existe acaso, existe experiências, né, que acaba que o ambiente proporciona, mas que... Por que um e não outro, né? Por que tal e não tal? Aí como você falou aí sobre a questão de célula a célula, não é isso? Perispírito. Do perispírito, célula a célula. Molécula a molécula. Repetindo, nós somos formandos em 2021, estamos retornando para poder fazer... Com a filha, eu lembro. Mas tem outra coisa. Aí, trazendo a palavra evolução, que é que nós estamos falando hoje, na época do carro, na aula passada, eu virei para ele e falei sobre o perispírito. Falei, filha, na minha época era disquete. Pense assim, você tem um perispírito e um disquete. Tudo que passou em suas vidas,
você vai lá e gravou, está lá dentro, suas emoções, ou se você adquiriu uma qualidade, tudo isso. Hoje nós estamos na nuvem, pega lá, coloca na nuvem, né? Então, só complementando, tudo que a gente passa, que você acabou de falar, coloca na nuvem hoje, que você vai estar lá de novo na próxima reencarnação. A nuvem vai. Os arquivos são acessados, né? E é importante pensar que isso são frequências que vão para o DNA, né? Então, por isso que o corpo gerado vem com essas marcas, porque é desde a geração ali, né? Desde que tem a fecundação, o perispírito já começa a dar forma àquele corpo. É o perispírito que vai dando forma ao novo corpo, né? Então, para quê? Qual é a proposta, né, da evolução? A gente falou, né, desse universo, da criação, de que Deus criou o universo, e para que as criaturas evoluíssem até conseguir a verdadeira felicidade. O objetivo maior do universo, portanto, é a evolução, né? A felicidade é esse estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz, ou seja, não é algo que se forneça, entregue ou dê para alguém, né? Então, assim, é um processo que, como vocês perguntaram, é igual para todo mundo? Não. Mas o caminho tem um destino, existe um destino no sentido assim, gente, não é destino predestinado, não. Destino como, tipo, meta, né? Como meta evolutiva. Existe um ponto, né? De qual seria esse ponto de quem já adquiriu todas as habilidades, e eu ainda não conheço ninguém assim. Então, não sei dizer para você se tem asa, né? Se voa, mas é um processo de alcançar essa autonomia. E essa felicidade vai estar sempre associada, né, a esse processo de autonomia de si mesmo, né, que é o processo de autodeterminação do espírito. A evolução é um processo de aprendizado, né, de como ser esse ser feliz. Então, existem privilegiados, né, lá na Gênese, isso aí. Não, todos, sendo filhos de um mesmo pai, são objeto de uma igual solicitude. Então, o processo evolutivo está para todos, né? Da mesma forma. Mas por que tal pessoa, né, aquela coisa, está mais evoluída do que eu? Né? Será que está? Primeira pergunta é, será que está? Em que aspecto está mais evoluída? Né? Às vezes é porque você vê melhor financeiramente, ou porque... é o quê? O que julga? Qual a balança? Quais os atributos da balança para falar, né? A pessoa é mais evoluída que eu sou mais evoluída do que a pessoa. Então, assim, não existe, né? Essa é uma linha de partida. E a gente vai integrando essas habilidades, aprendendo, né? Num processo contínuo aí. Não há nenhum menos favorecido ou melhor dotado que os outros, e dispensado do trabalho que seria imposto a outros para alcançar o objetivo. Todos têm o mesmo ponto de partida, todos somos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir com a sua atividade individual, né? Então, a forma, o início foi igual para todo mundo. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. É importante a gente entender, né, essa questão que a gente fala da balança, né, dos atributos. Porque aí a gente vai entendendo aquela pergunta que a gente falou aqui antes, né? Nessa experiência que eu estou, qual atributo, qual habilidade eu ainda não consegui? O que está me faltando para sair de uma realidade, de uma repetição, né? de um ponto da minha vida que eu considero angustiante ou não resolvido, ou que eu posso e quero melhorar naquele aspecto. É entender assim, o que falta, né? O que eu estou ainda tateando, né? O ser humano faz muito isso, né? Fica tateando ali. Mas é porque também fica muito preso o externo que está me causando isso, né?
alguém é fazendo isso comigo. É o Estado, é a política, é a pessoa, é meu vizinho, é meu irmão, é a minha família. Então, é importante a gente entrar nesse estado de que, e eu, né? Sou eu. Então, onde está realmente? Porque mesmo que seja essas intervenções externas, está, de alguma forma, reverberando com o espírito que você é. Está te mostrando que aprendizado você está moldando para você aprender algo, né? Então, é importante a gente entender essa autonomia, né? Esse processo de responsabilidade aí com o processo. A finalidade da alma é o desenvolvimento de todas as faculdades a ela inerente, né? Então, como eu falei da semente, tá para ser. O ser humano o espírito tem um potencial que está ali para ele se tornar. Então, ele deve evoluir por ele mesmo, né? Então, essas faculdades são inerentes. Para consegui-lo, ele é obrigado a encarnar grande número de vezes na Terra, a fim de acendrar. Eu fiz alguma mudança ali, né? Acender suas faculdades morais e intelectuais, enquanto aprende a senhorar e governar a matéria. Então, entende que o processo a gente está aqui, está para o espírito, né? Mas a gente precisa, através das experiências, ir se reconhecendo esse ser capaz, esse potencial, despertando esse potencial, dando conta de que você tem essa capacidade de fazer isso e pode se assenhorar e governar, né, essa realidade, mudar essa realidade que a gente fala ali como matéria, usando a seu favor, né? A matéria está a favor do espírito. Então, quando a gente fala da evolução humana, a gente está falando, né, das reencarnações, que a partir daí, através da reencarnação que esse processo dá essa continuidade de aprendizado, né, em seres também cada vez mais complexos. E a gente vai vivendo o que a gente fala, né, de personagem, né, que são as experiências em cada uma das vidas. Mas esse assunto, reencarnação, vocês vão ter 3 aulas. Mas é importante, né, a gente entender de que a evolução ela se dá nesse processo aí de integração de habilidades, e cada experiência ela promove essa integração, né? Então, repetindo, as experiências me diz o que eu preciso integrar, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que eu vou integrando vai transformando minhas próximas experiências. Então, a propulsão, né, do processo evolutivo parte sempre do espírito, sempre do espírito. Do espírito para a realidade existencial, né, para a realidade material. Conscientização e tentativas, né? A gente vai que podem ser diversas. E é importante a gente pensar também aquela não causalidade, né? A ideia de que existem possibilidades de aprendizado, de que a gente vive essas experiências não no sentido de punição ou de culpa, ou que tem que passar. Você pode transformar suas experiências, né? Se a gente tem uma predisposição a algo, porque, assim, o que o ser humano faz e que cristaliza esse processo do é uma culpa, ou eu tenho que pagar por algo, por uma fixação mental, né? É algo do processo mental, do psiquismo humano. Então, se a gente cristaliza isso, a gente vive assim. A gente vive assim, esse ciclo, sim, de estar pagando e achar que está certo, tem que passar por isso, como se o sofrimento redimisse, né? Mas aí a gente pensa nessa conscientização, né, desse autoconhecimento também nesse sentido, porque se você entende que aquilo ali é para um aprendizado, mas que para aquele aprendizado você tem N possibilidades. Você não precisa repetir uma experiência, muito menos ser com aquela determinada pessoa, né? Você precisa aprender com aquilo, né? Eu me lembro sempre da passagem do Evangelho, quando Jesus diz, né, para a mulher adúltera:
Vá e não peques mais, né? Integre essa habilidade, não faça mais isso, né? Não precisa você ajoelhar, rezar, não precisa se bater, penitenciar. Não, ele não diz para ela que precisa ser apedrejada mesmo, porque ela é culpada. Ele diz, vá e não peques. Então, quando eu digo vá e não peques mais, eu entendo como vá e aprenda com isso, né? Não repita o mesmo erro, né? Aprenda com isso que aconteceu. É mediante uma evolução ininterrupta, a partir das formas de vida mais rudimentares, até a condição humana, que o princípio pensante conquista lentamente a sua individualidade. Chegando a esse estágio, cumpre-lhe fazer eclodir a sua espiritualidade, dominando os distintos remanescentes da sua passagem pelas formas inferiores, a fim de elevar-se na série das transformações para destinos sempre mais altos, porque são conquistas do próprio estágio psíquico do ser humano, né? A gente começa instinto puro, ação por ação, né? Caçar, satisfazer as necessidades mais básicas, aí a gente vai evoluindo. Começa a era da razão, né? Raciocine sobre isso, pense sobre isso, e vem a época do espiritualizar, do sentir isso, né? Do viver essa experiência enquanto espírito mesmo. Bom, então, a gente já falou também, né, que o espírito não evolui, as experiências são sempre em corpos mais complexos, tudo está sujeito à evolução, o espírito, a matéria, a sociedade, o mundo, né, o universo está aí nesse processo, e a física chegando, né, nesse mundo aí, mundo de diversidade que é esses conceitos sobre o universo, mas tudo parte do espírito. O espírito que impulsiona todo e qualquer processo de evolução. Aí a gente fala um pouco dos mundos, né? Eu troco várias palavras do slide, mas gosto de deixar assim para a gente refletir sobre isso, né? A gente fala dos mundos menos e dos mundos mais evoluídos. E a gente fala sempre de onde o mal predomina e onde predomina o mal. E aí a gente substitui esse bem, esse mal, por ignorância, né? Então, os mundos mais primitivos são os mundos onde ainda são espíritos mais próximos daquela ignorância que a gente foi criado. Não que ele é ignorante por ser ignorante, né, no termo assim, mas por ser criado assim. Eu não sei mesmo, não tenho consciência ainda. Mas para os mundos onde há mais habilidades. E aí a gente serve para o mundo, a gente serve para a sociedade, serve para a gente entender a gente e o outro, né, nesse processo de evolução. Então, a gente fala dos mundos mais primitivos, provas e expiações, e aí a gente vai remanejando esses termos no nosso entendimento, do que a gente entende como prova, como expiação. Vocês vão trabalhar a aula inteira para entender tudo isso aí. Mundo de regeneração, mundos felizes, né? Por que felizes, né? Qual é o estado da felicidade que a gente falou agora há pouco? E aí, mundos celestes, divinos, como seria, né? Mundo celeste, divino, todo mundo tocando uma harpa, né? Aquele lugar dos anjos. Mas, assim, são os conceitos que os espíritos trazem do que é felicidade. Mas acho que a gente hoje já tem uma consciência que pode levar a gente a entender esses estados de felicidade de uma outra forma, né? De outras conquistas, essa dualidade bem e mal o tempo inteiro, como se tudo fosse só essa dualidade, como se o homem só vivesse, né, para aprender sobre isso, sobre bem e sobre mal. Existem muitas experiências, né? Então, isso aí é o processo das encarnações, que a gente já falou também, né? Dos mundos mais primitivos, primeiras encarnações. E aí vai mudando o ambiente, né? O ambiente vai mudando, vai moldando de uma forma diferente, na medida que o espírito evolui. Muda até a expectativa de vida, é verdade. E hoje a gente está em outra... Exatamente. Tecnologia a favor também, né? Então, assim, essa mudança no universo não se deve à mera troca de concepção de mente humana, mas, de fato, há uma simultânea utilização evolutiva do próprio universo, do ser humano e do que rege suas existências, né? Então, é isso, do espírito indo transformando, porque o universo está para o espírito, né? É o espírito que forma esse universo.
A consciência de que se pode modificar o curso dos acontecimentos e dos fenômenos da vida amplia as possibilidades de realização humana e percepção do sentido e significado da vida. Isso é fantástico, né? É entender essa autonomia do espírito, entender o espírito como autor dessa realidade, né? E que ele pode sim mudar. Não existe um destino traçado, não existe uma vida, né? Que você não pode transformar com o seu potencial, porque à medida que você integra, como ele falou, do conhecimento, você está adquirindo uma habilidade. Se você adquiriu aquela habilidade e transforma, né? Quando você adquire uma habilidade, você está desfazendo de uma inabilidade automaticamente. E isso está mudando o seu processo, está mudando a sua realidade, né? E o externo vai mudando também para você. A evolução humana consiste em adquirir-se o conhecimento das leis de Deus e aplicá-lo a serviço da construção da paz e da harmonia, evoluir e aprender suas leis para a felicidade própria e coletiva. E é interessante pensar, né, que assim, existe um supra-arquetípico, existe um divino, existe um algo maior, mas na medida que a gente evolui, a gente se conecta a esse algo maior. E nessa conexão com esse algo maior, a gente entende que a gente não está submetido a ele, a gente está conectado. E quanto mais a gente se conecta, mais afim com o nosso processo, né? Mais afim com o nosso processo, mais a gente está afim com aquilo que a gente destina a ser, né? Mas consonante com tudo que a gente destina a ser. A evolução deste muito percebida representa a certeza de que, na natureza, tudo ascende na direção da harmonia e do equilíbrio, cujo paradigma maior é o amor. Aí eu encerro. Encerramos o tema. Alguma pergunta ainda? Dá tempo, Ana? Não, né? Não. Já passei do meu tempo até. Mas, bom, espero ter deixado aí um gostinho para vocês estudarem mais, lerem mais e aprofundar, né, nessa complexidade que é ser espírito, mas que também nos leva, nos tira, nos diferencia, nos leva para um lugar diferenciado e de autonomia mesmo, né, de estar no controle e na responsabilidade das nossas construções. Ok? Então,